A segunda live Conversa com o Presidente teve pico de audiência de pouco mais de 8 mil espectadores simultâneos. Mesmo assim, Lula tentou comparar sua transmissão ao vivo com as realizadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Aqui, passarinho e avião tem muito. Então, toda vez que a gente vier gravar um programa aqui, a gente tem que estar considerar tranquilo que eles com a vão natureza. participar. Olha o passarinho cantando, que coisa bonita. Ó, sabe? Onde é que você vê isso numa gravação do meu aniversário? Na live dele? Sabe? Natureza, né? Lá é só ódio. Não, aqui não. Aqui é beleza. Cris, ele não tem jeito dele desapegar aí do Bolsonaro, né? E só vale lembrar que quem comanda essas lives é o Marcos Uchoa, jornalista, ex-jornalista da Globo, né? Que até na primeira live ele chegou a dizer que 1,5 milhão de pessoas acompanhava a live e foi corrigido pela jornalista no ato, que disse que eram 6 mil pessoas acompanhando simultaneamente. Foi, ele errou por pouco, né? E aí naquele erro, né, entre aspas, porque aí quando eles cometem uma fake news, para usar o termo que eles gostam de jogar sobre os outros, eles dizem que foi erro, né? Não teve agência de checagem, não teve ninguém, teve a Fabiola Cidral, que estava junto da transmissão ali, e disse, peraí, vai ficar muito feio para nós, aqui os números estão mostrando 6 mil acessos simultâneos, da onde você tirou esse número de 1,5 milhão? Aí ele diz, eu ouvi falar. Quer dizer, que jornalista é esse que ouviu falar e sai cravando aquela informação? Eu ia justamente começar o meu comentário, Paula, falando sobre a atuação do jornalista, e sem criticar a pessoa específica do Marcos Uchoa, mas obviamente é ele que está ali no comando. Mas a gente não está nem vendo, eu nem tinha, inclusive o Fernão estava falando e eu aqui buscando para ter certeza se era o Marcos Uchoa. Eu só ouvia os e os risinhos. Jornalista sério não faz isso. Todos nós aqui sabemos, somos jornalistas de longa data, não faz isso. Nós até eventualmente entrevistando aqui, como agora a gente faz jornalismo de opinião, a gente pode sim concordar, mas o jornalista que está entrevistando, concordar com um entrevistado, ai que lindo, nas outras lives só tinha ódio, na minha tem passarinho, dando risada. Que jornalismo é esse? Eu acho que a nossa audiência, que é bastante inteligente e informada, sabe muito bem que isso não é jornalismo. Aí eu queria lembrar também que o presidente Lula está usando toda a estrutura de governo para transmitir essas fake news aí, ou no nosso linguajar mais correto, mais apegado à nossa língua, mentiras. E mentiras deslavadas, vou acrescentar um adjetivo aqui porque é necessário. Aspas para o que o presidente Lula disse aqui, Paula, e está publicado em alguns jornais, porque alguns só passam pano e dizem, e ele vai se encontrar com o Papa, e ele e a Janja vão viajar. Não, o que interessa para o Brasil, que ele falou, está aqui nos outros jornais, nos jornais sérios. Aspas, já está provado que eles tentaram dar um golpe. Esse eles é os fascistas que ele mencionou antes nesse trecho que a gente exibiu aí. Está provado, Lula? Já está provado mesmo? Não era você, o seu advogado de estimação, que agora está indicado para o STF, e todos os outros advogados que você colocou no STF que exigiam o trânsito em julgado para prender, acusar e sair difamando pessoas? Está provado aonde? Se uma parte dos investigados sequer ainda virou réu. Eles estão julgando em lotes lá, eles estão atribuindo penas coletivas, crimes coletivos, ainda vão pagar caro por isso, mas estão fazendo esse tipo de justiça lá, mas não houve julgamento ainda. A justiça está acatando as denúncias por enquanto. O senhor conhece muito bem as fases do processo, né? Acho que não preciso explicar aqui. Acataram a denúncia, depois o juiz ouve as testemunhas de defesa, de acusação, a alegação dos advogados, do Ministério Público, analisa as provas coletadas pela polícia e, com base em toda essa documentação, atribui uma pena, uma sentença, igual aquela de 9 anos que o senhor recebeu de Sérgio Moro por causa do triplex do Guarujá, que depois aumentou para 12 anos, quando julgada em segunda instância no TRF4 de Porto Alegre, e depois foi confirmada no STJ em terceira instância, como bem lembrou aí o Fernão agora há pouco. Isso é transitado em julgado. Depois disso, a gente sai dizendo está provado que eles tentaram dar um golpe ou cometeram um crime ou o que quer que seja. Então aqui foi a primeira mentira.
ou calúnia, injúria e difamação, que são os crimes atribuídos sobre excessos cometidos na liberdade de expressão, que não são mais muito respeitados no Brasil, né? No Brasil prende-se atualmente, nesse Brasil de STF aparelhado pelo seu partido ao longo de anos e anos e anos, não se considera mais injúria, calúnia, difamação, não se processa mais pelos crimes previstos no Código Penal, manda-se prender e depois a pessoa que fique definhando lá na cadeia, quem sabe um dia a gente acha uma pena, um crime para atribuir a elas. E o Lula segue aqui, está provado que eles, né, os fascistas, tentaram dar um golpe e coordenado pelo ex-presidente que agora tenta negar. É mesmo, Lula? Cadê as provas? As manchetes durante todo o governo Bolsonaro, as manchetes da sua imprensa militante eram: sem provas, Bolsonaro acusa fulano disso. Sem provas, Bolsonaro fala não sei o quê. Sem provas, Bolsonaro diz que há tratamento para a Covid. Sem provas, Bolsonaro diz que as vacinas ainda estão em fase de teste. A prova estava na bula da vacina, mas não se podia entrar em detalhes, né? Sem provas isso, sem provas aquilo. Não tem prova nessa sua fala de hoje. E agora minha pergunta é para Alexandre de Moraes. Flagrante perpétuo ainda está valendo? E flagrante perpétuo cometido pelas vias oficiais, pela empresa brasileira de comunicação, paga, de novo eu vou lembrar, paga com dinheiro do pagador de impostos, com o nosso dinheiro. Está valendo, Alexandre de Moraes? Porque eu acho que tem mais um aí para ser investigado no inquérito das fake news. Silvio, Brasília está fervendo, CPMI, CPI do MST, da ZONG, sabatina do Zanin nessa semana, votação do relatório do arcabouço fiscal. Lula embarca para mais uma viagem internacional, mas hoje arrumou um tempinho para gravar essa live dele, que é semanal aí com o Marcos Uchoa. Lembrando que Marcos Uchoa tentou ser candidato pelo PSB e acabou desistindo da candidatura, né? Enfim, agora faz uma live para atacar Bolsonaro mais uma vez, dizer que tentou dar um golpe, e falar de passarinho, que aqui tem passarinho e lá tem discurso de ódio. Não tenho o que apresentar, não tenho o que dizer, passarinho. Agora, veja, Paula, o presidente Jair Bolsonaro, se é a título de comparação, de transmissões em internet, o presidente sempre estava acompanhado às quintas-feiras de um ministro, o presidente da Caixa, o presidente da Petrobras, sempre um dirigente para tratar de um tema correlato ao seu governo. Nesse caso, o Lula é entrevistado por um jornalista a favor e começa aquele monólogo. Num dado momento, que programa ele vai apresentar? Porque se ele disser um dos rótulos, o jornalista, no seu papel, deveria perguntar: presidente, mas isso não foi em 2003? Presidente, isso não foi em 2005? Porque os programas são ultrapassados. Ele está tentando reciclar programas antigos criados pelos seus marqueteiros. Primeiro Duda Mendonça, depois o João Santana. Sobre a questão do 8 de janeiro, bom, se ele de fato quer jogar luz e esclarecer tudo o que aconteceu, ele não deveria dar ordens para que a sua tropa de choque na CPMI do 8 de janeiro barrasse só 4 pontos. Isso já ajudaria muito. Basta que ele libere o acesso ao plano de escudo do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, para saber o tamanho do efetivo e qual era a estratégia de defesa, já que todas as autoridades do governo foram avisadas com antecedência no dia 6 de risco de ataques aos prédios públicos. É dever do GSI ter um plano escudo e, no limite, pode ter até 2.000 homens, mas bastariam 200 para conter aqueles estúpidos que depredaram prédios públicos. Segundo, cadê o plano de voo para a viagem de Araraquara? Estava marcada essa viagem? Cadê a precursora que deve anteceder toda a viagem presidencial a título de segurança? Quem embarcou no voo? O que foi conversado com os representantes do GSI que estavam ali no meio da confusão em Brasília? Por que o general Gonçalves Dias não pode depor, se apresentar à CPMI sem estar munido de um habeas corpus preventivo do Supremo Tribunal Federal? Se ele respondesse só isso, mas tem muito mais, basta que o ministro dele, Flávio Dino, libere as imagens do Ministério da Justiça para saber se ele estava ou não acompanhando tudo o que aconteceu de camarote. Como ele disse ao programa fantástico da Rede Globo, talvez num escorregão, porque depois ele negou numa audiência na CCJ. Augusto, será que essa história do passarinho foi a convivência com Nicolás Maduro? Sem dúvida, só pode ser o Chaves. Quem aparece em forma de passarinho para presidente da República é o Chaves.
Então, como gente não tem, ele recorre à fauna. Né? Então, ele vai buscar o passarinho lá na Venezuela e daqui a pouco ele vai entrevistar o passarinho. Maduro volta a dizer que conversou com o passarinho. O passarinho. Daqui a pouco já teremos Lula, volta Depois a dizer que conversou bateu um papo com o cavalo também. Passarinho. Né? O Maduro já está um passo além, 4 patas. Aí é o seguinte, só no Brasil, um cara condenado em 13 instâncias, 2 vezes, que estava na cadeia merecidamente, foi resgatado pelo Supremo Tribunal Federal, é capaz de dizer numa live assim, quem tiver cometido algum crime irá para a cadeia, pois ele devia se dirigir à delegacia da esquina. A delegacia mais próxima já entrar com o braço erguido lá. Tudo bem, faça isso. Ele diz que a palavra que ele tentou aprender, palavra nova, é o fascista. Ele ainda não sabe como pronunciar isso aí. E veio um som estranho aí que o Silvio ficou intrigado. Eu não sei o que ele disse, Silvio, não dá para te ajudar. Por que ele não para de falar do Bolsonaro? É porque ele não tem nada de novo a apresentar, como disseram aqui os meus parceiros. Por que ele não libera todo mundo para depor na CPMI, para provar que houve um golpe do Bolsonaro? Golpe cometido por civis com o líder nos Estados Unidos, sem armas e sem planos. Vai lá e prova. Ele fala de fascista, ele nomeou um comunista para o Ministério da Justiça. Comunista e fascistas são irmãos. O Lula, o Alexandre de Moraes, nessa entrevista, que ele deu esse papo que ele teve com a Piauí, ele disse, só existe a extrema-direita no Brasil, é fantástico. Não tem extrema-esquerda, não tem nada, é a extrema-direita, que fez a cabeça dos que já eram de extrema-direita e agora acordou neles, né? Na extrema-direita, acordou o demônio. Tá? Então é a entrevista que, olha, mostra que pode ser caso clínico. Às vezes o que parece caso de polícia pode ser caso clínico. Né? É até onde eu vou em matéria de brandura. Agora vamos lá. Araraquara. O desastre mais feio aconteceu em São Carlos. Tá certo que a cidade é próxima, mas São Carlos também tem onde baixar o avião lá. Não tem problema nenhum. Vai visitar São Carlos. Ele foi conversar com o companheiro Edinho. Claro, porque ali ficava muito mais fácil deixar pronta, né, ou já tirar do bolso o decreto de intervenção federal. O Fernão lembrou bem, tá? Nós estamos vendo a volta dos condenados à eterna impunidade. O Lula se acha condenado a isso porque, senão, ele não diria o que disse. A Constituição, e isso aí os jornalistas da minha geração me envergonham, por muito menos eles já estariam protestando se o presidente fosse alguém de direita. A Constituição é estuprada todos os dias. O Fernão mencionou quais são os artigos, os textos legais que provam o que eu estou dizendo, que amparam o que eu estou dizendo. Só existe criminoso entre quem não votou no Lula. Só. Não há um partidário do Lula na cadeia. Pelo contrário, eles estão no programa Desemprego Zero para a Companheirada, o mais bem-sucedido da era Lula, porque o Lisboa, o Marcos Lisboa, ele era candidato, não se elegeu, nem foi candidato, desistiu antes, já está com um empregão aí. Você pega essa empresa estatal de notícia, você tem 1.200 pessoas. Marcos Uchoa. Marcos Uchoa. Ex-jornalista, como dissemos. O Tribunal Superior Eleitoral, ele não para de funcionar em ano não eleitoral.
Ele continua perseguindo os que escaparam, né, da perseguição durante a campanha, se prepara para caçar outros mandatos. E os jornalistas da minha geração, tá tudo bem, o problema é o Bolsonaro, que não perseguiu ninguém. Ninguém, em nenhum momento a imprensa foi ameaçada. Durante o governo dele, o Bolsonaro é acusado de crimes futuros. Agora ele iria dar o golpe, né? Ele iria perseguir os gays, ele iria fazer isso, o Lula faz. E, no entanto, é esquecido. E, finalmente, é o seguinte, ele tem gente presa há 6 meses e está dizendo, o Alexandre de Moraes tem gente presa há 6 meses e ele está dizendo que, para mostrar a agilidade do gabinete que ele ocupa, que em 3 meses resolve o caso desses presos. E se não, ele pode demorar 6, então isso é meio ano na vida de uma pessoa, contrariando todas as normas legais que o Fernão citou. Então é o seguinte, né? O Brasil, esse tipo de brasileiro, perdeu a vergonha mesmo, se é que um dia teve, porque é um modo de agir sem vergonha. Bom, Augusto, enquanto você comentava, estava dando uma olhadinha aqui no chat, a Nilce Cardoso disse: o passarinho falou é golpe. É urubu em cima de carniça. Ah, sim, os 8. Como é que é? Qual foi a audiência? 8.000 visualizações simultâneas. Nessa segunda live, na primeira foram 6.000. Navarro, já aparecendo na live, dizendo, bom dia, bom dia, já tem 8.000. Já superou. Leopoldo Clarimundo aqui no chat. Eu conheço o cantar dos pássaros, interpreto bem o que o passarinho quis dizer. Fora ladrão. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvio, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E, de fato, não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então, se você sente dor, é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento. Porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.